Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta pelo Instagram, programa número 51 edições, programa Direito em Pauta, e hoje tratando do presente e o futuro do direito do trabalho. A Joyce já chegou aí, querida Joyce. Obrigado pela presença, Rodrigo Moular, a Verônica, Maria Giovana. Prazer recebê-los na 51ª edição do programa Direito em Pauta, nossa live semanal pelo Instagram. E hoje o tema é Presente e Futuro do Direito do Trabalho, com o Dr. Marcos Scalércio, juiz do trabalho, fera no assunto, adorado pelos alunos, sabe tudo da matéria, vai nos dar uma aula com certeza. Aldomiro sempre conosco. Le Câmara. Boa noite a todos. Raquel, Marcelo, Dr. Marco já está aí, já vamos chamá-lo aí para participar. Já, Dr. Marcos, já vou lhe mandar o convite. Ele já mandou, vamos solicitar, já vamos receber logo o Dr. Marcos Scalércio. Espero que seja um bate-papo bastante interessante. Fernanda, querida, boa noite. Doutora Rosa. Tudo bem, Fala, mestre? doutor. Tudo bem, Tudo doutor em Constantino? ordem. Tudo bem. Melhor Obrigado. agora na sua presença, para Opa. enriquecer a nossa live semanal. Que alegria tê-lo aqui. Eu que agradeço, doutor Constantino. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Esse programa de sucesso já nas redes sociais, o programa do senhor, que já acompanhei de outros colegas participando, inclusive me manifestando até na live de outros colegas. E fiquei muito feliz e honrado pelo convite do senhor em participar dessa live agora com você, nesse bate-papo aqui agradável, nessa noite de quarta-feira. É isso aí, eu que agradeço. É uma honra e um privilégio recebê-lo, tão querido nas redes sociais, tão querido pelos seus alunos todos. Recebi várias mensagens dos seus alunos. Ele é ótimo, ele é demais, tá? E realmente para nós é uma alegria enorme. O pessoal vem chegando aí, vem entrando. Hoje a gente vai falar sobre presente e futuro do direito do trabalho. Doutor Marcos, eu queria tomar a liberdade de rapidamente passar o seu currículo de maneira bastante breve. Doutor Marcos Scalércio é juiz do trabalho, aqui em São Paulo, na segunda região, mas também foi aprovado em dois outros tribunais, na primeira e na 24ª região. É mestrando em Direito e Processo de Trabalho na PUC São Paulo, professor de Direito Material e Processual do Trabalho na Damasa Educacional, professor convidado segunda, quinta, sétima, 14ª e 17ª região, autor de diversas obras jurídicas, palestrante e, além de tudo, palestrino. Palestrante e palestrino. Opa, essa última acho que é a minha melhor virtude. Tudo bem que no último domingo não correspondeu tanto, mas ser palmeirense, né? Não nego que foi um dos motivos também que me gerou a alegria do convite do senhor, né? Falar de palmeirense para palmeirense. Então, fico contente aí pelo convite e pelo seu nome e sobrenome também. Acrescento que estamos falando entre italianos aqui, né? É verdade, Praticamente. é verdade. Meu pai e mãe são italianos, então fiquei muito contente aí também ver o seu sobrenome típico italiano, então fico contente também de estar por aqui. É verdade. Tem uma coisa interessante, né? Como as coisas acontecem, como o universo conspira, né? A nossa live hoje é a live de número 51ª, que nos leva a lembrar do primeiro título mundial, 1951. Exatamente, doutor. O título legítimo, conquistado em campo, reconhecido pela FIFA, né? Agora, no final Verdade. quando o Palmeiras foi jogar o Mundial, saiu lá no site da FIFA, o campeão Interclubes. Então, assim, se o Interclubes para os outros é Mundial, para nós também é Mundial. Ó, a querida doutora Ivani está acompanhando. Um grande abraço à querida doutora, minha professora também, que eu aprendo com a doutora Ivani. Um grande abraço à querida doutora Ivani. A Bramante está por aí. Obrigado, doutora Ivani, pela presença. É uma Eu, honra estar aqui com o público como a senhora. eu agradeço também a todos os outros que estão entrando aí também. A gente já está aí com 60 pessoas na live. Vamos lá.
Eu queria tomar a liberdade de, antes de falar do direito diretamente, do processo do trabalho, do futuro do direito do trabalho, do presente do que a gente está vivendo, saber um pouco da sua história. Como é que inicia a sua história com direito, doutor? Eu nem vou chamar de excelência hoje, vou chamar de Não, doutor. não, nem de doutor, pode chamar de Marcos, você, Marquinhos aqui, Me chama de você também, por favor. eu não Constantino, tenho, fica à vontade. eu até bem falo, caso, mesmo em audiência, eu sou muito informal, já testemunha de você, meu. Eu até falo em aula um caso real, uma testemunha uma vez, ao querer me chamar de Vossa Excelência, me chamou de Vossa Majestade. Falou, Olha, Vossa Majestade. Eu falei, eu tô mais para bobo da cor do que para rei aqui. Então, eu não tenho nenhuma formalidade, então pode me chamar de você sem problema nenhum. Mas vamos lá, olha só, o mundo do direito na minha vida, eu não sou o típico, como posso dizer, não tradicional juiz, porque eu não venho de uma família de juízes, de advogados, não, eu sou o único bacharel em direito na família, o único formado em direito, era o único advogado, depois o único juiz, então não tem ninguém, não tinha. Eu, antes de ter sido advogado, fui primeiro advogado, advoguei quase 7 anos, mas como você perguntou até o mundo do direito, eu fui bancário, caixa de banco, 5 anos da faculdade, eu era caixa de um banco, não vou falar qual banco para não alegar a suspeição, tô brincando, já faz muito tempo que eu saí, eu fui caixa de banco antes disso, e antes de ter sido caixa de banco, eu já fiz bico de já fui office boy, balconista, vendedor de carro, vendedor de roupa. E um período eu trabalhei para uma padaria até e ficava cuidando do departamento pessoal. E ali me chamou desde a eu devia ter uns 17, 16 anos. Eu ficava ali auxiliando, né? Nem cuidando, né? Auxiliando, essa coisa, levar recibo, essas coisas. E ali me chamou a atenção esse cuidado com os trabalhadores. E eu lembro que muitas vezes eu tinha que dar comunicação da dispensa, né? De falar, olha, era uma padaria com um grande número de funcionários, eu tinha que falar a dispensa. E aquilo mexia muito comigo, né? Falar para a pessoa que ela estava dispensada, era um momento muito triste para a vida da pessoa. Então ali me mexeu, eu falei, eu tenho que entender como funciona, eu tenho que saber como funciona, eu tenho que entender. E meu pai é mecânico aposentado. Era mecânico, e ele tinha muito essa coisa de italianão, ele veio do Brasil, veio para o Brasil de pós-segunda guerra, sem condições financeiras, foi engraxate, então ele tinha muita visão do advogado, ele falava, filho, você tem que ser, tipo, tem que ser alguém na vida, tem que ser advogado, tem que ser, faz a faculdade de direito, tem um amigo meu, tem um cliente que leva o carro na oficina que é advogado, tem que ver que chique, que não sei o quê, que bacana. E ficou com isso na cabeça. E você fazendo direito, você vai poder ser advogado, vai poder fazer outras coisas. E foi daí, aí que eu entrei. Eu lembro que eu sofri muito. No começo, eu tive muita dificuldade com a faculdade de direito. Não era não era o melhor aluno, o aluno brilhante, o aluno. Eu não fiz não fiz USP, não fiz PUC, não fiz faculdades grandiosas. Uma faculdade boa, fiz FMU, uma faculdade muito boa. Eu também fiz FMU, eu também Então, fiz. excelente. Porque às vezes você fala, aluna, muitos perguntam, você fez USP? Eu falo, não, fiz FMU com muito orgulho. Ainda mais na nossa época, podemos dizer assim, era excelente. Ainda é muito boa, mas na nossa época era brilhante. Grandes juízes, embargadores se formaram também na FMU, grandes advogados, grandes professores. Então, eu tinha muita dificuldade, que era puxado lá o ensino e eu não tinha nada de experiência. Então, foi difícil. Mas foi aí que começou, aí que entrou. Aí que entrou o mundo do direito na minha vida. Legal. Queria registrar a presença do doutor Maurício também, juiz, doutor Maurício está aí, Ô, juiz, seu colega também está aí. E querido amigo assim que Maurício eu Marques. for vendo, eu até peço desculpas de não citar todo mundo, é impossível, então quando vai passando, a gente vai citando. E aí registrar a presença da minha mãe, né? Minha mãe é minha fã, toda live ela entra, minha mãe está aí também. Beijo, mãe. Poxa, que Vamos lá. bacana, que E a história bacana. da magistratura? Ela já vem desses bate-papos com seu pai ou não? Ou ela Não, surge não. depois? Aí é totalmente diferente. Depois, na advocacia, aí eu comecei a advogar, eu passei na OAB, consegui passar de primeira, eu estava no banco ainda. Aí eu cheguei pro meu patrão no banco, falei, olha, eu passei na OAB, eu tenho agora eu vou ser advogada. Ele me tinha, passei promovido até no banco e pedi as contas. Ele falou, pô, mas você tá bem no banco, que não sei o que. Eu falei, não, eu respeito a carreira bancária, mas se não for agora, eu vou me acomodar aqui no banco e vou ficar. Aí eu pedi as contas, do nada. Aí eu cheguei no escritório de um amigo do meu irmão e falei, ó, eu tenho carteira, sou advogado, tenho OAB, mas nunca fui no fórum, nunca tinha ido no fórum. Aquele estágio obrigatório eu fiz na faculdade, na FMU, no núcleo que tinha de sábado. Então, era o que eu Eu fiz esse sabia. também. Aí chegou lá o amigo do meu irmão, me ofereceu, falou, então você entra aqui, você trabalha aqui comigo, mas eu vou te pagar meio que um salário de estagiário. Vou te pagar mais ou menos como se fosse um estagiário. Aí eu fui meio advogando, fui aprendendo na raça.
E aí comecei a desenvolver bem a advocacia, tudo, mas já que cheguei a abrir escritório com amigos, não deu certo. Cheguei a trabalhar no jurídico de empresa, não deu certo. Mas dentro da advocacia, eu comecei a não ficar frustrado, mas ficar sentido com algumas... Por exemplo, eu lembro de um caso que eu ganhei um processo como acidente e doença do trabalho pela empresa, mas ali eu via que a empresa também tinha culpa. Isso mexia com a minha cabeça, não conseguia ser aquela coisa do advogado, que você está representando o cliente, você tem que defender os interesses. Isso mexia muito comigo. E eu admirava muito a visão do juiz, o papel do juiz, a postura do juiz. Fiz audiência com vários, hoje, juízes aqui de São Paulo, que são colegas, que eu admirava muito. E aí eu falava, mas eu pensava na minha cabeça que, para virar juiz é coisa de outro planeta, é alguma coisa de outro mundo, tem que ser, sabe, melhor aluno, melhor... Aí eu fui fazer especialização, até fiz a especialização no Mackenzie. Lá no Mackenzie, eu lembro de um seminário, tinha uma colega que, acho que tinha feito também FMU, tinha feito São Judas, e ela estava na segunda fase da magistratura. Eu falei, caraca, você está na segunda fase? Como assim? Não, eu estudo, faço cursinho. Eu fui fazer cursinho. Aí no cursinho, quando eu entrei ali, abriu a cabeça. Que aí eu vi que para virar juiz, você não tem que ser o melhor aluno, você não tem que ser filho de ninguém, não tem que ser parente, não tem que ter trabalhado no judiciário, você tem que ser esforçado. E a hora que eu, aprendendo com os professores que ensinavam, conversando com os magistrados à época, eu falava, é você, cara, é estudar. É estudar. E a hora que caiu a ficha, falou, pô, é comigo, cara, então aí vamos lá. Aí eu levei 3 anos, eu fiquei 3 anos estudando que nem um desgraçado. Eu fui reprovado em diversos concursos, acho que quase em torno de uns 10 concursos, 10, 11 eu reprovei e passei nos 2 concursos que você mencionou. Passei no concurso no Rio de Janeiro, passei no concurso no Mato Grosso do Sul e depois vim para cá. Mas é difícil, você leva muitos tombos, muito. E aí você falou até do meu pai na verdade era inverso. E quando ele viu eu sofrendo, meu pai uma vez, coitado, italianão, não sabia como funcionava, falou, filho, desiste. Você não nasceu para ser juiz. Tem gente que nasceu para ser juiz, outros não. Outros, se você não, aceita. Aí minha mãe, né, mas aquela italianona brava, veio com a chinela na mão e falou, você quer? Você vai chorar, agora eu vou te dar motivo. Para com isso, para de frescura. Volta a estudar, continue estudando. Ainda bem que eu vi minha mãe. Então aí eu passei depois nos concursos. Mas foi isso. E foi mais uma admiração à carreira do juiz. E não digo frustração, mas naquele sentimento de que eu ficava, falei, caraca, será que eu estou fazendo justiça? Mas será que isso é fazer... Eu tinha muitos conflitos na cabeça como advogado nesse sentido. Será que é isso? Será que eu estou fazendo? Sabe? Eu ficava na cabeça. Então, eu sentia que eu não tinha o perfil 100% do advogado, e então eu tinha que me encontrar, e me encontrei. Hoje, há 12 anos, eu sou juiz. Hoje eu posso dizer que eu estou realizado. Só seria mais realizado se fosse jogador do Palmeiras. Se não, tô brincando. Então, são 2. Eu só não fui porque minha mãe não deixou. É bom deixar isso registrado. Vamos lá. Como juiz, esses conflitos acabaram? Você consegue... Vou te chamar de você, tá? Vou tomar liberdade. Claro, você. Você consegue enfrentar o ato tão digno e tão nobre e tão complexo de julgar com tranquilidade? Perfeita a pergunta, Constantino. Muito bacana mesmo. Porque aí muda o conflito, né? Aí muda o conflito. Porque como magistrado, você tem um processo, você tem os autos. O sonho de consumo de tudo, de todos, né? Não só da magistratura, mas de todos, é alcançar a verdade real. Ter a verdade real. Mas, infelizmente, não vou dizer que é utopia, porque muitas vezes a gente chega na verdade real, mas 100% dos casos é difícil você alcançar a verdade real, você ter. Então, sim, em alguns momentos na carreira como juiz, você sente essa sensação da frustração de, entre aspas, ter que se contentar com a verdade formal. É aquilo que está nos autos, é aquilo que é, ainda que em algum momento você sinta você tem aquele sentimento, putz, será que é isso mesmo? Será que é? Será que foi? Será que não foi? Então, as frustrações mudam. Você também tem que saber trabalhar a frustração do enxugar gelo, porque os processos vão existir. Você pode ser o melhor juiz do mundo, tá sempre em dia, graças a Deus, sempre procuro estar em dia com as minhas sentenças, não tenho atraso, nunca tive esse tipo de problema com corregedoria, mas respeito os que tem, porque a demanda é grande, então são perfis, cada um tem o seu perfil, isso acontece, a qualidade de vida é importante, mas ainda assim é uma sensação, mesmo quem está em dia, quem está com problemas de... É uma sensação de que é enxugar gelo, porque você nunca vai solucionar todos os conflitos do mundo, você está sempre resolvendo os conflitos. E
E você tem aquele... E hoje, e eu não falo nem, amo ser juiz e sempre vou amar, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, a carreira do juiz está na vitrine no sentido do quê? Você não pode errar, você não pode escorregar. Qualquer coisa pode virar, e nunca você pode errar, mas eu acho que hoje, pelas redes sociais, pelas mídias, por tudo, uma manifestação mal feita, às vezes, numa rede social, um comentário, um erro, um deslize, como ser humano, o juiz não é uma máquina, é um ser humano. A repercussão é muito maior. A tentativa de macular a imagem do judiciário é muito maior hoje, de tentar macular uma imagem. E quando eu falo judiciário, não estou nem falando só do juiz, da advocacia. Quando um advogado faz uma coisa errada, a repercussão é maior. Quando o juiz faz uma coisa errada, a repercussão é maior. E aí, às vezes, o pré-julgamento das redes sociais é muito pesado, muitas vezes, a todos, a advocacia, juízes. Então, os conflitos são outros hoje, né? Mas tem que estar aí, tem que ter fé e encará-los. E essa questão das redes sociais é complicado porque a gente já tem vários casos, né? Não me lembro de nenhum agora preciso, mas vários casos em que se pega uma parte da decisão, se explora aquilo sem o contexto total do que foi, do que efetivamente representou aquele parágrafo ou aquela parte da decisão, e aí macula de vez, né? E aí eu acho que outra coisa que a gente traz também, tenho falado bastante disso nas minhas lives, a gente fez até com o Dr. Ives a semana passada, que macula demais, acho que a nossa função como operadores do direito é essa politização do judiciário, né? Essa coisa do STF, que eu nem vou entrar no detalhe, acho que não é o nosso foco, mas isso repercute, eu tenho falado bastante isso, repercute em todo mundo, né? Essas questões do STF, essa exposição, essa polarização do STF, ela reflete em mim como advogado, no senhor como juiz, na parte lá da ponta, ela reflete no cara lá de baixo, reflete até no servidor do judiciário, né? Então, é complexo demais e preocupa, né? Preocupa demais. Bom, vamos lá. Vantagens e desvantagens de ocupar um cargo de juiz do trabalho em 2021. Não estou falando nem da vantagem financeira, ou pode até ser. Mas assim, porque a gente tem muitos jovens que nos assistem e assim, a gente já pegou o seu exemplo que assim, depende de você, estudo, consegue. Ou pelo menos tem a possibilidade de conseguir, ok. Mas e aí? Hoje, ser juiz, qual é a vantagem, além da estabilidade? E qual a desvantagem? Não, excelente. Vamos lá. Constantino, veja assim, ainda bem que você tocou nesse ponto da parte financeira. Se você quer e aqui serve para todos, não só o cargo do juiz, se você quer ser algo somente pelo dinheiro, qualquer cargo que seja, quero ser um advogado só pela grana dos honorários, quero ser um juiz só pelo o subsídio fixo, quero ser um professor só pelo salário, você nunca vai ser feliz. Por quê? Vai chegar uma hora que esse salário não é o suficiente. Não é o suficiente. Você tem que ser o que você quer ser pela sua vocação, pelo você gostar, por você admirar aquela carreira. Até pela estabilidade. Eu quero ser juiz só pela estabilidade. Não vou ser hipócrita, o salário, a remuneração é boa, não vou ser hipócrita, a estabilidade gera uma segurança grande. Mas você nunca pode ter algo só por isso. Porque se você está lá só porque você é estável, vai acontecer que você vai ser um frustrado o resto da vida. E essa frustração você vai descontar em alguma coisa. Na sua própria vida, na vida dos seus familiares, em algum lugar. Então, eu penso que você tem que fazer o que você quer fazer por querer, por vocação. Independente do que te falam, do que você seja. E fazer sempre vontade. A vantagem de ser juiz, o que me dá, que eu posso dizer uma vantagem, é que me dá a chance de poder fazer justiça, de poder decidir, de poder julgar, de poder aplicar aquilo que eu entendo, aquilo que eu estudo, aquilo que eu defendo dentro daquele caso. Então é uma vantagem, espero que não me interpretem mal, no sentido que eu não fico condicionado a que aceitem a minha interpretação. Naquele momento, eu posso, dentro daquele caso concreto, lógico, eu sei, tem duplo grau, tem TST tem tudo, não estou falando isso. Mas naquele meu momento, no meu ofício, ao pegar, ouvir o reclamante, ouvir a reclamada, ouvir as testemunhas, ler os documentos, eu posso julgar com a minha convicção. Eu posso decidir com a minha convicção. Eu vejo que é uma vantagem muito importante dentro de um cargo, você ter essa autonomia de ter o livre convencimento motivado, você poder decidir fundamentando a sua decisão. Eu vejo que é uma vantagem. A desvantagem, se for apontar desvantagem, é algo parecido do que eu falei agora. Você tem que você aparece sempre sobre uma linha que você nunca pode ser um ser humano, você não pode oscilar, você nunca pode errar. Você pode, como o juiz não é uma máquina, o juiz é um ser humano, então ele pode ter dias melhores, dias ruins, ele pode ter problemas de saúde, problemas de vida, e como qualquer profissional, que você perguntou na minha vida como juiz, mas com uma desvantagem eu vejo isso daí. E falando específico da área trabalhista,
a desvantagem são esses, infelizmente, esses ataques, né, que a área trabalhista sofre. Ainda bem que chegou a diminuir, mas tudo é motivo. Eu vi outro dia uma postagem no Twitter, estava falando de um ato, mas é a justiça do trabalho. Aí você começa a ler os comentários destruindo a justiça do trabalho, pessoas que certamente nunca conheceram a justiça do trabalho, nunca viram o papel social que a justiça do trabalho faz, a função que ela faz. Então, essa é a desvantagem de estar, mas é uma desvantagem que também é possível superá-la, é possível encará-la, não é nada de que faça cogitar a ideia de não ser feliz dentro do cargo de magistrado. E eu peguei, inclusive, a fase do preconceito com a justiça do trabalho da própria advocacia, né? Você falava que era advogado trabalhista, você era olhado, isso aí vai lá para barganhar. Quer dizer, e quem estuda e se aprofunda sabe o quão é difícil, né, ser advogado trabalhista. Mas legal. Me fala uma coisa, você é respeitado, adorado, admirado como professor. A gente teve vários comentários, só passei na OAB por causa das dicas, por causa das aulas e tal. Isso é dom? É dom ou é dedicação também? Só para ficar de recado para quem está nos assistindo. É dom ou é dedicação? Não, valeu, Constantino. Acho que junta tudo, né? Você fazer por amor. Eu amo ser juiz, eu amo dar aula. Muitas vezes sempre vai ser juiz ou ser professor. Se colocasse uma faca na cabeça e eu teria que escolher, eu nunca gostaria de fazer essa escolha. Mas se eu tivesse que fazer essa escolha, eu amo mais ser juiz. Eu amo o ser juiz. Mas ainda bem, graças a Deus, a Constituição permite conciliar essas duas profissões. Então, eu vejo que é dom, é vocação, é você entender também o lado do aluno, não tá lá na sala de aula somente, eu tô aqui pelo dinheiro, tô aqui pela hora aula, eu tô aqui só para passar conteúdo e se vira. Eu acho que a gente, dentro de uma sala de aula, a gente tem que pensar que tem alunos de tudo quanto é tipo. Tem um aluno mais bem preparado, menos preparado, tem aquele aluno que o salário dele está sendo investido naquele curso, pensando no futuro dele. Tem aquele aluno que está sendo bancado por um pai, por uma que nem precisa daquele cargo, de ser advogado, mas está ali porque é bonito. Então, tem que interpretar todos os sentimentos, tem que ser atencioso, né? Entender o lado, entender as dúvidas dos alunos. Até alguém comentou, ele sempre responde minhas dúvidas, e sou eu que respondo sempre. Eu não tenho estagiário, não tenho assessor, não tenho ninguém, assistente, sou eu que respondo todas as dúvidas mesmo, eu acompanho, eu que tiro as dúvidas mesmo, eu que meu Instagram é pessoal mesmo, não tem ninguém que gerencia minhas contas, tudo eu. Então é dom, vocação, é gostar do que faz, eu gosto, me sinto bem da aula. Mas também, como todo ser humano, tem dia que sua aula é melhor, tem dia que você agrada mais, tem dia que você agrada menos. Tem gente que, a hora que eu faço a primeira piadinha falando mal do Corinthians, eu já perco metade da sala, muitas vezes. Já falo, Corinthians, já começa a chegar Palmeiras, não tem Mundial, Palmeiras. Então, tem uns que às vezes eu sou muito informal, e eu, inclusive, até peço desculpa, eu não tô de terno e gravata, então às vezes, o cara não tá, o cara não bem vestido, o cara não tá de terno e gravata, o cara não sei o quê. Então, tem de tudo. Tem os que se agrada, tem os que não, mas a minha intenção sempre fala em aula, é fazer o melhor, passar o conteúdo e tentar passar sempre, ainda mais nesse momento, Constantino, nos meus vídeos, nas minhas aulas, como se fosse nesse momento triste que nós estamos vivendo, eu tento passar sempre com um pouco mais de leveza, com bom humor, tentar encaixar alguma coisa, porque o mundo já está triste por si só. Então, se chegar lá e fechar a cara e falar, o princípio protetor é o princípio que busca equiparar eu não acho legal. Então, eu tento deixar sempre um clima mais leve, amistoso nas lives, nas postagens, nos vídeos, nesse sentido. Legal. Eu acho que essa questão de falar, eu não tô vestido, não tô. Eu acho que isso é tão pequeno, né? A gente, como ser humano, é tão maior do que isso, né? Eu, por exemplo, hoje botei a camisa, eu fiz muita live de polo e tal, agora eu tenho feito de camisa e blazer. Na verdade, é em respeito à sua presença. Entendeu? Eu vou fazer uma live com o juiz do trabalho. Então, eu preciso me importar. Mas, assim, para eu tirar o blazer agora, vou até fazer isso, porque eu tô com calor. Vou aproveitar. Pode tirar, fica à vontade. Se eu souber, na verdade, eu ia ter vindo com a blusa do Palmeiras. Fazia com a blusa do Palmeiras, entendeu? Seria mais adequado. A gente faz os dois com a blusa do Verdão. Pronto. Que muda no nosso bate-papo eu ter tirado o blazer ou você tá de camiseta? Quer dizer, a gente é muito mais que isso. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Eu acho que assim, foi bem legal essa introdução, mas vamos lá. Direito do trabalho, que é o que a gente veio falar aqui. Direito do trabalho na última década, ele evoluiu ou ele retrocedeu? Qual que é a sua opinião? Boa, Constantino. Baita tema, né, Constantino? Eu penso assim, eu não querendo ser o eterno otimista, né? Mas eu sempre gosto de olhar para frente. Eu gosto de pensar que teve evolução.
podemos dizer que eu vejo evolução, assim. Não dá para a gente querer viver do direito do trabalho só olhando pelo retrovisor, porque a relação de trabalho mudou. Não dá para a gente defender somente aquela figura eterna do patrão andando por cima da empresa e os empregados na parte de baixo, o patrão, os empregados sempre sob os olhos do patrão. Não dá. É uma visão clássica do direito do trabalho, é uma visão bela até do ponto de vista de um direito do trabalho, histórico, mas não dá. Não temos isso hoje. Hoje temos ferramentas tecnológicas que controlam nosso trabalho. Hoje temos o que nós estamos fazendo aqui hoje, essa live, esse bate-papo. Você está na sua residência, estou na minha, e estão aqui alunos do Brasil inteiro assistindo. Então não dá para a gente pensar no direito do trabalho. Então eu vejo que o direito do trabalho evoluiu, eu vejo que a jurisprudência evoluiu com o direito do trabalho, as interpretações dos tribunais evoluíram com as relações novas do direito do trabalho. Então eu prefiro olhar com uma evolução. Agora, pensar em conquista de direitos, em retrocesso e retirada de direitos, eu vejo que é uma consequência dessa evolução, dessa tecnologia. A partir do momento que você vai evoluindo as relações, os direitos vão se evoluindo. E aí, para o bem e para o mal. Não nego que, infelizmente, está acontecendo um pouco mais para o mal algumas coisas, né? Algumas formas de se interpretar. Mas são visões, são novidades. Não dá para a gente querer equiparar tudo como que era antes, porque muda, as relações vão mudando. Mas eu prefiro acreditar que é evolução. Evoluiu como o mundo evoluiu, como a tecnologia evoluiu, como todo evoluiu. E para a próxima década? Para falar em década, porque assim, tem um mito de que a justiça do trabalho, a tendência é que ela acabe, o que eu não acredito. Eu já deixo claro a minha opinião. Eu acho que não acredito que ela não acabará e ela nem deve acabar, né? Não faz sentido, no momento que a gente vive no Brasil, acabar com a justiça do trabalho. Não faz o mínimo sentido a loucura. Mas assim, e o sentimento para a próxima década? A gente tem que ter essa flexibilização, tem que evoluir nas relações, sei lá, a gente fala de uberização, a questão do Uber, sem entrar no detalhe do Uber em si, mas novas formas, existem novas formas de relação de trabalho, né? A gente não pode ficar preso, e eu defendo bastante isso, eu adoro cooperativa, eu defendo as cooperativas de trabalho, mas cooperativa de trabalho de verdade, né? O picareta é picareta sempre, não importa o modelo. Mesmo na CLT tá cheio de picareta, que paga por fora, que não paga hora extra, que faz o cara assinar o cartão em branco, tudo isso a gente já sabe. Essas artimanhas, elas acontecem em qualquer lugar, em qualquer modelo. Mas para os próximos 10 anos, essa flexibilização, essa coisa de enxergar novas relações e tentar encontrar esse equilíbrio de novas relações sem tirar direito, isso existe ou é utópico? Olha só, essa ideia de novas relações, você deu o exemplo do Uber, que é o tema do momento, né? A gente sempre pensa na tecnologia, eu também falei da tecnologia, mas você vê como o mundo é uma coisa que, como a evolução, né? Evolução porque eu falo que é andar para frente, tá andando, né? Você para pensar, por exemplo, Constantino, hoje temos uma função que, se falarmos exatamente, vamos pensar 2 anos atrás, ninguém ia pensar qual função? O funcionário que fica na frente do estabelecimento medindo temperatura. É uma nova atividade, o medidor de temperatura entra na nova. Ele o quê? Ele entra no conceito de vigilante, ele é segurança da empresa. Podemos pensar na contratação de um funcionário específico de medidor de temperatura? Não é uma nova tecnologia, é uma necessidade do momento que surgiu. E é uma nova atividade, é um empregado, não se discute isso daí, né? Como pode acontecer mudanças no nosso mundo, no nosso ordenamento, que vai afetar as relações de trabalho. E eu dou esse exemplo para dizer o quê? Não dá para a gente bater o martelo, mas eu também penso que a justiça do trabalho nunca vai acabar, nunca. O conflito trabalho e capital é histórico, é bíblico, isso tem tudo, sempre vai existir, sempre vai existir. Lógico, dá um pouco de medo da automação, da evolução da automação, a evolução dos trabalhos efetuados por robô sempre dá medo, mas até debatendo isso, sempre vai ter o botão de liga, sempre vai ter quem vai ter que operacionar, sempre vai ter quem. A inteligência artificial, acreditamos que nunca vai chegar ao ponto de substituir 100% do ser humano. Não vai ter 100% isso. A gente fala, pegar nos exemplos, a construção da tese feita pelo advogado, não vai ter um robô que vai juntar a tese com o detalhe do advogado. E aí a gente pode falar bonito da nossa área trabalhista. Os robôs, a inteligência artificial utilizada, hoje a gente sabe que tem no STF, computador, tem... Mas na área trabalhista, que é uma área que a matéria fática é muito forte,
Não tem robô que interprete. Como o robô vai colher o depoimento de uma testemunha tão bem como um advogado faz as perguntas, como o juiz a interpela. Então, eu vejo que vai ter evolução. Sim, e é natural, como tem acontecendo, mas de acabar com a justiça do trabalho, de reduzir muito mais os direitos dos trabalhadores, eu vejo que eu prefiro pensar com bons olhos, com um lado otimista, que isso não vai acontecer, essa situação. Agora, lógico, infelizmente, o índice de desemprego está cada vez maior, e aí, aumentando a oferta, acaba surgindo essas tentativas de burlar direito. Eu concordo com o que você falou, a ideia do cooperativismo, para quem estuda cooperativismo, é uma das melhores ideias. A cooperativa verdadeira, o significado de um trabalho por cooperativa seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. Você poder desempenhar dentro de uma cooperativa válida, seria o melhor dos mundos. Mas, infelizmente, também tem. Mas o que você falou, tem fraude, não só nas cooperativas, tem fraude em tudo, pode acontecer fraude em tudo. Então, mas não dá eu não gosto de generalizar, toda cooperativa não presta, toda terceirização pode ser ilícita, toda teletrabalho pode ser fraudulento, então eu não gosto, eu prefiro sempre ponderar cada caso. E eu acho que tem uma coisa também, né? Não é o que você ouve da testemunha, né? É como você ouve também, né? Porque no papel fica frio lá o que disse, mas você, com a sua experiência de juiz, você consegue tirar além, né, do que ela está dizendo. É como ela está dizendo, é como ela está falando. E eu acho que a experiência te dá essa coisa da valoração do que aquela testemunha falou, né? A máquina não vai conseguir fazer isso. Pensando na análise de juiz. Com a pandemia, eu acho que a gente passou por um momento do susto e aí teve um senso comum na minha visão. Tanto o lado patronal como o lado de empregado, eu acho que eles afunilaram. Eu advogo para sindicato e a gente, nas negociações do ano passado, assim, a questão era sobrevivência. Precisamos sobreviver. Então, tá bom, vamos dar as mãos para sobreviver. Eu acho que teve esse afunilamento. Um senso comum de sobrevivência. A gente vai sentir esses reflexos por muito tempo nas relações do trabalho? Esses reflexos da pandemia? Constantino, eu penso que sim. Eu acho que rezamos a Deus que acaba logo, que todo mundo tenha vacina, que todo mundo se proteja, que a pandemia acabe, que chega ao ponto de estar todo mundo livre, mas ainda vai ter muitos resquícios, porque afetou muito, né? Eu estava falando hoje com um grande amigo sobre situações de empresas de eventos, buffets, o quanto foram prejudicados, quanto estão sendo prejudicados. Então é difícil. Eu vejo que vai ter um reflexo muito grande ainda na economia, na relação trabalho. Agora, o que não dá é para... pelo amor de Deus, não estamos querendo levantar debate político, né? Longe de nós isso, mas ficar sempre no quê? Empregado, empregador, o empregador lutando para a manutenção da sua empresa, o empregado lutando para a manutenção do seu posto de trabalho, cedendo direitos, reduzindo direitos dos empregados. Eu vejo que aqui, Constantino, passou do momento de ter que ter um auxílio tributário maior, uma redução dos encargos muito maior do que está acontecendo. Eu acho que o empregado já entrou com a sua parte de colaboração para a manutenção dos empregos. As empresas estão tentando lutar de tudo quanto é jeito para manter os postos de trabalho. Só que a gente vê toda hora, quando sai é sempre na corda do empregado, mas não sai a questão tributária. Vamos dar um exemplo rápido, nem querendo antecipar um pouco o tema, mas esse debate da lei da gestante, e se não puder fazer o teletrabalho, quem vai pagar? Pô, cadê a lei para falando, nesse caso, vai ser arcado um benefício, compensação tributária, vai reduzir dos tributos, vai reduzir... Cadê? Em nenhum momento vem o mais próximo disso que quando nos chegar foi o quê? O parcelamento do FGTS, que aí é um direito do trabalhador, ou seja, o trabalhador está entrando na jogada também. Então, por isso, eu vejo que em todas essas mudanças, tudo isso que foi acontecendo, faltou... nessa ideia de você falou de comparar um com o outro, ninguém largar a mão de ninguém, mas o aspecto tributário da coisa, de mexer, de ter uma redução também nessa parte, nesse sentido. E essa questão da lei da gestante, né? A Joyce até nos cumprimentou e está saindo. A Joyce me contou ontem, a gente estava numa reunião virtual, eu não vou lembrar o número exato, mas parece que a Redditor tem 2.000 gestantes na Redditor total. Quer dizer, faz o quê? Bota 2.000 gestantes em casa e banca isso? Quer dizer, a legislação
é totalmente equivocada, né? Não que a gente esteja aqui querendo colocar em risco a gestante, mas a lei proíbe, né? Já antecipando esse assunto. Qual que é a sua visão? Porque a lei, pelo que eu entendi da lei, a lei proíbe de deixar a gestante, né? Ela deverá fazer trabalho em domicílio. Tá, e aí, por exemplo, no caso da cozinheira, como é que ela faz? Ela cozinha, corta o tomate, manda por Sedex? Como é que faz? Não, perfeito, perfeito, Constantino. Eu vejo assim, de novo, e bem que você fez essa ressalva, porque eu gravei um vídeo no YouTube fazendo exatamente essa ressalva. Eu recebi um monte de crítica. Você quer que as gestantes vão trabalhar, você não tem mãe, sabe, xingando. E eu falei, não. Primeiro, eu abro falando o quê? A lei, a ideia, a mensagem do legislador, a ideia do legislador é boa, não dá para negar. Você proteger a gestante com base em dados, porque foi levantado que estava tendo um grande aumento de contaminação das gestantes e ela sendo um grupo de risco, estava afetando o feto, o bebê. A ideia é boa, vamos protegê-la. Agora, não dá para fazer uma lei dessa. Você deu um exemplo específico que afeta muito a vida das empregadas e a vida dos empregadores, uma lei com um artigo só. Primeiro, não existe um brilhantismo do legislador em colocar um tema tão importante desse em um dispositivo. São dois, o segundo é a lei entra em vigor na data, sabe? Então, um dispositivo de conteúdo. Então, só uma análise rápida, matemática, você já pensa que coisa boa não é. E aí vem. Primeiro é um dever. A lei é clara, é um dever. Tem que afastar. Eu recebi muito. Poderia fazer um acordo e não ser afastado. Eu vejo que não. O patrão que faz um acordo desse está correndo um risco muito grande, porque é um direito irrenunciável. Porque a proteção não é só da gestante, a proteção é do feto, a proteção é da família, da sociedade. Então, quando se fala em proteção à maternidade, é mais ampla a visão. Não é uma proteção só da mulher mãe. É proteção para o bebê, proteção para a família dela, proteção para a sociedade. Então, um acordo não cabe. Recebi muitas perguntas também. Mas profissionais da saúde, por exemplo, que já foram vacinadas, tomaram as 2 doses, elas têm que ser afastadas? A lei não excepcionou. A lei não falou que não. A lei não falou salvo já. Não, então eu vejo que teria que ser afastada. Até porque se interpretar a vacina, ela protege de um agravamento da doença, mas não necessariamente da contaminação. E não se tem elementos que protegem o feto. Então, são vários detalhes que a lei não traz, que gera dúvida. E o principal é esse. Se ela pode fazer o trabalho em casa, trabalho remoto, trabalho em domicílio, que a lei nem se preocupou em colocar o dedo na ferida, foi bem genérica. Se ela pode ir para casa, tudo bem. Trabalhando lá, perfeito. Até aí tudo bem. Vai, ideia mesmo, tá rendendo, tá igual. Agora, a frentista, a cozinheira e tantas outras motoristas, a enfermeira da rede de um hospital que tem que trabalha só presencial, como vai fazer? Quem vai pagar? Falar fundamentos, Constantino, você é jurista, a gente consegue, pelo risco do negócio, função social da empresa, a autoridade cabe o empregador pagar. Foi o que eu falei na minha live. Mas será que necessariamente esse seria o caminho? Jogar nas costas do empregador e parar para pensar. Você deu um exemplo gritante, 2.000 funcionários dentro de uma rede. Agora eu vou diminuir o teu exemplo. Vamos pensar um dono de uma quitanda que tem uma funcionária e essa única funcionária engravidou. Ela não pode fazer teletrabalho, vai para o teletrabalho, ele vai ter que pagar o salário integral dessa funcionária e vai ter que contratar uma nova. Então, são 2 salários. Será que ele vai ter realmente essa condição? Fundamento para ele pagar, para ele defender isso, nós temos. Função social, autoridade tem tudo. Risco do negócio. Mas, sinceramente, é o melhor caminho? Aí a gente vai para um outro caminho, que eu vejo melhor. Então, teria que ser o governo, tem que ser o governo. Então, vai ter que ser uma questão, uma compensação tributária, um elastecimento da licença maternidade. Mas aí vem a resposta do governo. Você acha que o INSS vai pagar de bom gosto? O INSS vai falar o quê? Fonte de custeio, meu amigo. Eu só trabalho com o respectivo custeio. Eu só pago um benefício se tiver o respectivo custeio. Cadê? O que vai acontecer? O INSS não vai pagar, o governo não vai pagar. E aí vai ficar nessa briga. A gestante vai... Por isso que eu falei, afetou a gestante também de uma forma negativa. Porque a gestante não vai conseguir receber, não, o patrão não vai ter condições de pagar, não vai querer pagar, vai estourar no Poder Judiciário, como já... será que eu posso entrar? Vai estourar no Poder Judiciário, vai tentar discutir administrativamente o pagamento do INSS e não vai. Por quê? Porque a lei é totalmente mal redigida. Uma ideia boa, mas sem uma regulamentação adequada. Sem uma regulamentação adequada. E você acha que caberia, nesse caso, eu suspender o contrato de trabalho pela medida provisória? Então, eu até falo isso no meu vídeo de aplicar. É possível? Pode. Não tem vedação. Mas o debate vai ser, e a diferença da remuneração dela com a parcela do seguro-desemprego? Com a parcela do seguro-desemprego. Esse é o problema. Esse não é tão simples. E quem vai ficar? Porque a lei fala que ela não pode ter prejuízo da sua remuneração.
O colega aqui que escreveu, Paulo Faia, até mencionou o caso da Lei Maria da Penha, que foi um caso de grande debate. Quem paga os 6 meses? Ele até mencionou que o STJ entendeu. Mas vamos lá, Paulo, até chegar no STJ, quanta discussão foi levado, quanto debate e agora a gente precisa de uma resposta um pouco mais imediata. Não vai ter uma jurisprudência consolidada, podemos citar, mas tomara que prevaleça essa interpretação INSS-ARC e tudo bem, mas eu não sei até que ponto, de forma imediata, nós teremos essa alternativa para hoje. E eu falo, vou ser bem sincero, o advogado trabalhista numa consultoria agora sofre muito mais. Porque o patrão, o cliente fala, eu estou pagando, eu quero uma solução, doutor. E como dar uma solução com uma garantia de não ter um risco de condenação? Não tem. Aqui não tem, nesse caso não tem. É muito complexo. Até Eli falou que ela foi consultada por uma gestante e o empregador antecipou as férias. Mas depende do estágio da gravidez, não serve para nada, né? Porque se ela tiver no primeiro mês de gravidez, eu antecipei as férias e aí faço o que com o restante? Quer dizer, resolve parcialmente, mas é legislação mal feita, né? É questão de querer jogar para a torcida para salvar a eleição, mas não vamos falar de política. Exatamente. Vamos lá. Eu estava vendo os dados do Ministério Público. De março de 20 a março de 21, o Ministério Público do Trabalho, eles receberam 40 mil denúncias relacionadas à Covid. E o que mais se questiona é a questão de pagamento de hora extra no home office, no trabalho à distância. Como é que você enxerga essa questão? Paulo, Constantino, aqui o tema é interessante. Vamos lá. De novo, lei mal redigida, né? Não querendo falar mal da reforma. A reforma foi genérico. Artigo 62, inciso 3º, teletrabalho, ponto. Estão excluídos do direito à duração do trabalho, teletrabalho, ponto. Aí remete ao 75A e seguintes que explica o que é teletrabalho. O debate aqui e a lei, de novo, mal redigida, não entrou. Porque qual que é a grande circunstância, a grande discussão? Tudo bem, ela está em teletrabalho, só pelo fato de estar em teletrabalho, por que não vai ter horas extras? Se dentro daquele teletrabalho existe a possibilidade de controle de horário. Eu vejo aqui, Paulo, Constantino, desculpa, que aqui eu sigo uma linha de raciocínio muito parecida até com o ensino com da atividade externa. No sentido de que, se está no teletrabalho e ela está submetida a um controle de jornada, que o empregador ele consegue saber a hora que ela se loga, a hora que ela sai, a hora que ela começou a trabalhar, a hora que ela parou, se existir essa plena possibilidade, tem casos de teletrabalho que é obrigado a ficar com a webcam ligada, que é obrigado a ter essa visualização, inclusive, aí, com todo respeito a quem pensa diferente, aqui eu vejo que tem horas extras, Constantino. Aqui eu vejo que sim seria caso de horas extras, aqui eu não vejo. Tudo bem, estaria julgando contra a legem, poderia criticar, é um ativismo, está rasgando a lei até. Mas nesse caso, eu vejo que até um pouco, não é nem. Porque aqui eu vejo que eu estaria indo contra tudo que é o significado da jornada, porque a jornada. Desculpa, tudo que é o significado do artigo 62. Qual que é a ideia do artigo 62? Você excluir da duração aquele trabalhador que ele não está submetido a um controle de jornada, porque ele está no lugar que ninguém sabe onde está, que é a atividade externa, ou porque ele tem um poder de mando tão elevado que se aproxima de um chefe, de um dono da empresa, que ele não estaria controle de horário. Ele poderia chegar a hora que quer, ele sai a hora que ele quer, pelo seu poder de cargo de confiança. Aí não dá para falar que o teletrabalho por si só entraria nesse sentido da exclusão do direito às horas extras, só por ser teletrabalho. Sendo que quando ele está lá, a empresa sabe exatamente que ele logou às 6 da manhã, sabe exatamente que ele parou de trabalhar às 19 horas. Então, por isso aqui, eu não sou muito favorável a ser tão contrário à lei, para não criar falsa expectativa, para não ser... Eu não tenho esse perfil um pouco mais radical, mas nesse caso do teletrabalho, se efetivamente provado de forma clara que estava submetido a um controle eficaz de jornada, aí eu sou particularmente favorável ao direito às horas extras. Tá. E falando do home office, do trabalho à distância, do teletrabalho, a gente tem um outro problema, né? Que é o custeio da infraestrutura. Se a gente pegar a legislação crua e fria, tem que ter ajuste entre as partes. Se não tiver ajuste, se eu estiver errado, me corrija. Tem que ter ajuste entre as partes. Se não tiver ajuste entre as partes, o empregador não é obrigado a pagar. E aí, como é que fica isso? Aí o cara banca a internet da casa dele, banca a energia, tem que ajustar a cadeira, comprar a cadeira. Como é que fica isso? Dá para ter essa mesma visão na hora de julgar de que, independente da previsão legal, tem que bancar? Excelente, Constantino. Aqui, novamente, você vê, né, um tema que podemos
com todo respeito, sempre usar a palavra covardia da lei, né? A lei foi covarde, ela não quis pôr o dedo na ferida. Ela joga assim, fica no ajuste das partes. Joga e mais uma vez, né? Tanto é que lá atrás, na MP 927, depois agora de novo na MP 1045, 1046, a mesma coisa, ela não entra na ferida. E pior que nas duas MPs, na anterior e repetiu agora, confundiram, misturaram essa questão com fornecimento de equipamentos com controle de jornada. Se não for possível fazer o contrato de comodato, considera-se com horário de jornada, sabe? Nada a ver, nada, sem lógica nenhuma essa redação da MP 1046, semelhante como que era a MP antiga 927, ao falar dessa questão do custeio, porque o empregador vai fornecer a título de comodato. Aí, se não puder fornecer a título de comodato, considera-se jornada de trabalho. Sim, lá com crescem, combinar uma coisa com a outra, né? E aqui, de novo, na falta de qualquer regulamentação, Constantino, minha forma de interpretar, aí eu iria pela regra de qualquer regra geral. O risco do negócio do empregador, o custeio da atividade é patronal, aqui é o empregador que tem que pagar. Se não foi expressamente pactuado isso entre as partes, falta de previsão contratual, como a lei fala, aí eu vou pela regra que o risco do negócio empregador, a atividade ele que custeia, alteridade, então ele tem que arcar com as despesas do teletrabalho. Perfeito. Vamos entrar num tema, até fez parte da pergunta do Nelson. Covid ocupa o 3º lugar no ranking de afastamento do trabalho. Já foram concedidos 37.045 auxílio-doença em decorrência da infecção por Covid. 37 mil. Só em 2020. Aí o STF vem e possibilita aquela questão de caracterizar a Covid como doença ocupacional. Ou seja, se equipara a acidente de trabalho. Na prática, explica para a gente que isso é confuso demais. Assim, Covid é doença ocupacional automaticamente, tem chance de defesa. Se a empresa fizer o seu papel e a atividade não for, por exemplo, uma atividade dentro do hospital, afasta a caracterização da doença ocupacional. Esse tema, ele sempre faz parte de muito debate, de muito questionamento. Sempre recebo esse tipo de consulta. Esclarece isso para a gente, vai. Constantino, excelente, né? É o tema do momento, né? Esse tema, a questão da vacinação obrigatória relacionada ao Covid, né? São os temas aí do momento. Não tem como fazer uma live trabalhista e não querer dar um pitaco sobre esse assunto. Não tem. Acho que todas as lives, todos os momentos, tem que comentar um pouquinho sobre isso. Há necessidade até para troca de experiência, de informação, de conhecimento. A lei previdenciária, ela fala o seguinte, lá, artigo 19, 20, 21, nos dispositivos que tratam, ela fala, não é doença do trabalho. A doença é endêmica, salvo se demonstrada a contaminação em razão do trabalho. A lei ainda foi um pouco mais humilde, ela falou doença endêmica, né? Mal sabia o legislador que estaremos vivendo uma doença pandêmica, uma pandemia, que é muito mais agressiva, muito maior. E aí? A regra é essa, por si só, não é doença do trabalho, não é, como regra não é. A grande discussão vai ser doença do trabalho, vai ser enquadrado, se demonstrado, se provado o nexo causal. Que aí vem a pergunta de $1 milhão. Como provar o nexo causal? Não é uma prova fácil para ninguém, para nada. Nem para empregador, nem para empregado, nem para juiz, nem... Não é. Primeiro, aquele às vezes que está mais começando, às vezes não, mas não vai para a prova pericial. Aqui não, a perícia pouco importa. A perícia só vai poder avaliar se teve ou não teve Covid, ponto. No máximo. Agora, ninguém consegue atestar onde que teve o Covid, onde que foi a contaminação do Covid. Aí a grande discussão vai ser o quê? Como provar esse nexo causal? Você trouxe um exemplo muito bem. É possível se cogitar a situação de nexo causal presumido? Vamos para a lei primeiro. A lei fala que existe uma figura do nexo causal presumido, que é o nexo técnico epidemiológico. Está no artigo 21-A da Lei 8.203 de 91. Lá fala em nexo técnico epidemiológico e lá seria o nexo causal presumido. Só que lá para o nexo técnico epidemiológico, lá para o nexo causal presumido, tem que constar de uma relação do Ministério, que conste, do INSS, que conste a relação, o trabalho com a lesão, com a doença. Então tem que ter essa lista, tem que constar. E o Covid-19 não está nessa lista ainda. E dificilmente vai entrar, não vai estar nesse nexo. Então a gente vai ter que cogitar a ideia de nexo causal presumido fora da lista, fora do nexo técnico epidemiológico. Você disse, em algumas atividades que há uma evidência muito grande de contaminação. Um enfermeiro da linha de frente do hospital, um médico,
Poderia se cogitar esse nexo causal presumido? Em tese, sim. Não estou falando que é absurdo. Em tese. Nessa situação, o juiz vai ter que trabalhar com uma forma de julgar que não é das melhores. Seria os indícios, trabalhar com indícios. E quais seriam os indícios? Teve alguém contaminado na empresa antes? Aquele trabalhador foi o primeiro? Teve alguém antes? Alguém na família dele foi contaminado antes? Ele foi o primeiro? Como que era a atividade dele? Ele trabalhava, não era lhe fornecido máscara, não era fornecido... Mas, de novo, são indícios. E fora que tudo isso pode ser afastado. O cara pode ter sido contaminado na linha, no caso, no percurso. Então, é difícil. E aqui vai ser aquela situação que não é boa para ninguém. O caso a caso. A casuística. Então, eu lembro que saiu uma decisão, acho que foi daqui do meu tribunal, que eu até postei falando que era doença, um monte de gente xingando. Mas é caso a caso, vai ter que ser avaliado. Não dá para generalizar, falar do Covid-19 vai ser doença do trabalho, ponto final. Covid-19 nunca vai ser doença do trabalho, ponto final. Não dá. É o caso a caso. Vai ser o trabalho do advogado, do juiz na interpretação das provas. É aquela utopia que falamos no começo. Vai ser difícil a gente conseguir a verdade real nesse caso. Vai ser difícil a gente ter a verdade real. Eu acho que pode ficar de recado para quem está nos assistindo que, assim, não há uma presunção absoluta de que contaminou por Covid é acidente de trabalho ou é doença ocupacional. Então, essa resposta eu acho que a gente pode dar de forma clara. Não é automático, porque tem muito essa dúvida. Peguei Covid, agora eu tenho estabilidade, porque é acidente de trabalho, eu não posso ser mandado embora. Na verdade, essa presunção não existe. Eu acho que isso, por tudo que a gente tem, pela decisão do STF, tem até nota técnica da Previdência falando disso, mas eu acho que isso dá para a gente cravar, né? Não é automático. Isso pode ficar claro para quem está nos assistindo. Não é automático. Precisa entrar nessa coisa do caso concreto em si. Legal. Você comentou da vacinação. A questão da vacinação. Se eu me recusar, eu não quero ser vacinado por questão ideológica, religiosa, porque eu sou idiota. Na verdade, já dei a minha opinião, né, sobre a vacina. Mas ok, por qualquer motivo. Agora, falando sério. Caracteriza a justa causa, a recusa do empregado? Não, Constantino, adorei que Só você já deu... tema polêmico, né? Estou te ajudando bastante. Não, tranquilo, mas eu adorei que você já deu sua opinião, porque eu vou seguir esse sentido também. Como a gente não combinou nada, para quem não sabe, eu não sabia a linha de interpretação do Dr. Constantino. Eu falei, vai se eu chego falando aqui, ele fala, meu corpo, minhas regras. Aí ferrou, né? Aí ia dar briga aqui na live. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou ser justo. Para quem sustenta, que não sou eu, mas para quem sustentaria que o empregado ele poderia se recusar, o argumento é assim, é frágil. Ele fala o artigo 5º, liberdade, o artigo 5º da Constituição, liberdade de consciência, de convicção, liberdade religiosa. Não tem uma lei específica que falaria da relação de trabalho e tentaria sustentar que não está no 482 essa falta grave de não vacinar. Esses argumentos são frágeis. Agora, vamos lá. Eu, particularmente, eu defendo com unhas e dentes que o empregado ele tem que ser vacinado. O empregador ele tem que exigir a vacinação. O empregador tem. E por mais de um argumento. Primeiro, legislativo tem a lei 13.979 de 2020 fala, vacinação é compulsória. E é sempre bom quando eu falo isso para deixar claro, porque dá medo às vezes. Quando se fala em vacinação compulsória, não é que vão amarrar o empregado e enfiar a vacina no empregado. Isso nunca, não vai ter. Quando você fala, é a mesma coisa quando você pensa a votação é obrigatória. Vai um cara da Justiça Eleitoral te amarrar a pegar seu voto? Não vai. É a mesma coisa, vacinação obrigatória, mas no sentido de que você deve ser vacinado sob consequências de sofrer sanções por não ser vacinado. Ponto. Para ninguém, porque você via notícias aí, vão invadir suas casas. Então é sempre bom deixar isso claro. Vacinação compulsória é nesse sentido. E o STF, ele validou a vacinação compulsória nas ADIs, ele já julgou em agravo de recurso ordinário também, afastando a convicção religiosa ou filosófica contra a vacinação. Então, vamos lá, temos a previsão legal, temos a previsão jurisprudencial autorizando. E agora vamos trazer para o nosso mundo específico de direito de trabalho. A CLT clara, é dever do empregador zelar pelo meio ambiente de trabalho. Perfeito. O artigo 7º fala, é direito do empregado em um ambiente de trabalho equilibrado, rígido. E aqui é simples, o interesse coletivo daqueles trabalhadores tem que prevalecer sobre o interesse individual daquele único trabalhador que não quer ser vacinado. Ele não quer. O interesse coletivo tem que prevalecer sobre ele, não adianta.
E falar que não tem falta, lógico que tem. Você pega lá a própria CLT, o artigo 158, parágrafo único, fala: o empregado que se recusa a normas de saúde e segurança, utilizar EPIs, ele comete uma falta grave, ponto final. E fora que dá para enquadrar no 482, indisciplina, insubordinação, mau procedimento, tem como se enquadrar ali tranquilamente. Na previsão legal. E, por fim, se a gente parar para pensar, não é um tema novo vacinação em relação de trabalho. Eu te dou 2 exemplos rápidos. A NR32, pesquisar, ela já tratava dessa vacinação em doenças contagiosas para os profissionais da saúde, falando da obrigatoriedade. E, por fim, cada um, todos aqui, operadores de direito, sabe, o empregado, para ter direito ao salário família, ele tem que comprovar a caderneta de vacinação dos filhos. Tá vinculado, então não é absurdo, não é a segurança de todos, é a segurança de todo mundo, é a saúde pública, a saúde de todos na empresa. E aqui, vai ao encontro da resposta anterior. Um patrão que não exige a vacinação dos seus empregados e tem contaminação lá dentro, ou aquele indício que eu falei, aquele indício. Mas lógico, é só para concluir que nós estamos debatendo é o sonho quando tiver vacina para todo mundo, né? Infelizmente, nós não temos ainda por outros problemas, mas nesse momento não tem. Mas quando tiver vacinação geral, aí nesse caso não tem recusa, não. Eu penso assim. E esqueci de falar, o Ministério Público do Trabalho soltou parecer técnico favorável à justa causa também, fazendo apenas a ponderação, logicamente, se a recusa for justificada por questão médica, recusa... Aí tudo bem, lógico. E fazendo uma ponderação de não punir de primeira, pelo menos tentar orientar o empregado, adverti-lo, e aí, se ele insistir, aí sim aplicar justa causa. Perfeito. Eu compartilho exatamente da sua posição e é bem isso, né? Ninguém vai te obrigar a tomar vacina. Você tem o livre-arbítrio de tomar ou não. Mas se você não tomar, a consequência é a justa causa. Para mim é bem simples. O raciocínio é simples. Aí a gente constrói a sustentação jurídica. O raciocínio é simples. Eu não quero tomar vacina. Tá bom. Você não precisa tomar vacina, porque você vai virar jacaré, ou o que quer que seja, não toma vacina. Mas a consequência de não tomar vacina é tomar justa causa. E aí constrói como você bem colocou, constrói a sustentação jurídica. Perfeito. A gente estava falando de Covid, e aí publicaram há um tempo atrás uma decisão, e isso também virou uma coisa assim. Indenização em caso de morte por Covid. Quando é devida pela empresa, constrói do mesmo jeito, é isso? Tem que construir um nexo causal, demonstrar que o Covid é decorrência do trabalho, é isso? É aí que deve indenização? É excelente. Aqui tem um adendo, né? Eu vejo que tem que construir primeiro o nexo causal, construir a caracterização como doença do trabalho, é o primeiro ponto. Caracterizado isso, vai para o segundo ponto, que é a questão da responsabilidade. No tocante à responsabilidade, ainda prevalece a responsabilidade subjetiva, então vai ter que provar de alguma forma a negligência da empresa nessa contaminação. O colega até perguntou aqui, por exemplo, porque se de alguma forma, vai ser muito difícil, provasse que ele se contaminou no transporte, é uma doença no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, é uma doença do trabalho, só que aqui eu vejo que a empresa não tem responsabilidade. A empresa não teria responsabilidade, porque ela não foi negligente na contaminação. Se a pessoa se contaminou no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, no ônibus, no metrô, pode entrar como doença do trabalho? Pode. Agora, voltou a constar. Agora, a responsabilidade da empresa não tem. Então, primeiro ponto é demonstrar o nexo causal, verificar que teve nexo causal e é doença do trabalho. E o segundo ponto, verificar a responsabilidade. A regra geral é analisar a culpa ou dolo do empregador, ou, se for uma atividade de risco, aí se cogitar a ideia da responsabilidade objetiva, assim conforme o STF já admitiu a responsabilidade objetiva aqui na área trabalhista. Legal. A gente está chegando ao final. Posso te fazer mais 2 perguntas? Temos tempo para 2? Bora, faz aí, fechou. Hoje Legal. não tem jogo do Palmeiras, o jogo do Verdão é só amanhã. Perfeito. Vamos lá. Limbo previdenciário. Isso também é uma questão que sempre fica a dúvida. Como que a empresa se protege desse limbo previdenciário e também como que ela faz para não prejudicar o trabalhador? O INSS não reconhece, dá alta, o médico do trabalho fala, não, aqui você não vai trabalhar porque você ainda apresenta a lesão ou a impossibilidade, e aí assim, não recebe da empresa, não recebe do INSS, fica perdido no meio do caminho. E aí, qual que é a tua orientação? Aqui é mais como orientação mesmo, para as empresas tentarem buscar uma forma de não ficarem prejudicadas depois com uma reclamação trabalhista e ter que pagar lá 8, 10 meses, 1 ano de salário, sem que o trabalhador tenha a contraprestação de efetivamente trabalhar.
Aqui, excelente, né? Veja assim, Constantino, se o empregado não se considera apto para voltar, a empresa não deve forçar, porque se ele voltar não se considerando apto e tiver um agravamento da doença, aí a responsabilidade da empresa pode ocorrer. Se o médico da empresa falar que ele não está apto, aí menos ainda ele deve retornar. E aí fica no limbo previdenciário. Essa situação do limbo não tem uma resposta ainda fechada, né? Infelizmente, aqui, Constantino, eu penso que vai se enquadrar como uma suspensão do contrato, ou seja, a empresa não vai pagar os salários do período. Por que explico, para não parecer tão radical com o empregado que está nessa situação de limbo? Porque se o empregado ele conseguir o benefício previdenciário perante a Previdência, ele recebe retroativo. Ele vai receber o retroativo. Então ele não vai ter o prejuízo. Agora, se o empregador arcar com os salários do período que ele está em litígio com o INSS, e o empregado vem lá e ganha, o empregador dificilmente vai conseguir essa compensação com o benefício do empregado daquilo que ele já pagou. O empregado vai acabar recebendo até 2 vezes. Então, por isso, dentro desse ponto de vista, de novo, o tema é aberto, não dá para cravar, falar que esse é o melhor caminho, esse é o pior. São interpretações. Eu interpreto dessa forma, que se enquadra como suspensão do contrato, tendo em vista que se o empregado conseguir reverter essa alta médica que teve no INSS, pelo perito do INSS, ele recebe o benefício de forma retroativa. Mas agora, lógico, e eu vou agradar os dois lados. Se você está pelo reclamante, você consegue bater, você consegue falar do risco do negócio, aquela função social da empresa, a função social do contrato, que o empregado não pode assumir esse risco, ainda mais nesse momento de doença. Você consegue se pegar nesses argumentos para que o empregador pague e depois o empregador busque uma compensação tributária caso o INSS reveja o benefício. Tá. Eu já vi muita orientação de que a empresa teria legitimidade para recorrer ao INSS, para se preservar de uma condenação. Você acha que isso faz sentido? A empresa assumir para ela o papel de recorrer ao INSS? Eu vejo assim... Me parece que não tem muita legitimidade, né? Eu já vi debates nesse sentido, eu vou ser bem sério. Eu não poderia te falar com profundidade sobre a parte administrativa. Se perante o INSS administrativamente, ela teria essa possibilidade. Eu acho um pouco difícil. Judicialmente, numa Justiça Especial Federal, a empresa demandando vai cair nessa interpretação do magistrado, verificar a legitimidade da empresa ali. Ela vai ter que demonstrar. Se ela está pagando salários, aí poderia ela cogitar essa ideia. Agora, numa situação que a empresa não está pagando salário, não sei até que ponto o juiz vai interpretar como legítimo, ela legítima para poder demandar. De quem é o ônus da prova da incapacidade laborativa, nesse caso? Eu não sou juiz, quem tem que responder é o doutor Marcos. Não, aqui eu vejo que não. Aí cabe ao empregado, vai ser a prova pericial, não acaba o empregado. Aqui o juiz vai definir a perícia, porque esse tipo de incapacidade não é nem você tem que me provar, ande aqui, levante o braço, vê se está doendo. Vai perícia médica, né? O juiz vai poder determinar a perícia médica, é a perícia médica, é a perícia, não adianta. Você falou, anda e levanta o braço, lembrei de um exemplo, vou tomar a liberdade de perguntar. Se não quiser responder, não precisa. Faz sentido o juiz levantar da cadeira e ir lá na loja ver o que está acontecendo? Inspeção judicial, Constantino, dependendo... Eu, quando comecei a carreira no Rio de Janeiro, fiquei em algumas cidades do interior do Rio que a demanda era um pouco mais tranquila, eu fiz algumas inspeções judiciais. E foram interessantes algumas. Aquela ideia de presunção de má-fé, que vão alterar tudo. Você vai chegar lá, vai estar tudo maquiado, tudo modificado. Nem sempre. Eu não partia da presunção de má-fé, não. Eu acho que eu penso o inverso, né? A má-fé não se presume, né? Então, em algumas vezes, sim, era interessante. Quando se tinha oportunidade, quando se tinha condições de ir até lá, verificar. É interessante. Você consegue... E para os dois lados, tanto para o empregado quanto para o empregador, você consegue. Mas, de novo, voltamos àquele comecinho da aula. Alcançar a verdade real toda vez, pensa aqui em São Paulo, a pauta de 15 audiência, os lugares distantes, o trânsito. Na primeira da pauta, eu falo, doutores, eu vou suspender a pauta em diante, fiquem aguardando todo mundo que eu vou dar um pulo na empresa, só para ver se lá eles estão utilizando EPI ou não. Então, é uma situação que é complicado, mas não é uma ideia, assim, se fosse possível, não é uma ideia, assim, que toda hora o lugar é alterado, toda hora é ruim, entendeu? Agora, tem questões técnicas que não adianta o juiz, ele vai ter que ir assessorado do perito, ele vai ter que ir com alguém junto. Ele tem que confiscar o celular do preposto e do advogado, senão manda o WhatsApp. Arruma tudo aí que o homem está chegando. O juiz está chegando. O juiz vai primeiro, tira uma selfie e manda de lá. Onde é que eu tô? Legal. Última pergunta que a gente já passou do nosso horário. Fechou. Mediação e arbitragem privada. Qual que é a sua visão com relação à validade na Justiça do Trabalho? Boa, Constantino. Eu não sou daqueles mais
críticos, ferrenhos contra as formas alternativas de solução do litígio. Eu vejo que, digamos, falando de evolução, né, é uma evolução. Não podemos fechar hoje. Hoje tem tribunais arbitrais que solucionam questões bilionárias, trilardárias, sabe? Sim, questões, contratos civis bilionários. Então não podemos fechar os olhos, é uma realidade. A arbitragem muitas vezes gera um alcance melhor do que a jurisdição. Alguém perguntou no começo sobre a questão da burocracia, exatamente por isso. Não tem tamanha burocracia. Agora, lógico, generalizar, dá para generalizar? Arbitragem para todos? Não dá. A lei, a reforma no artigo 507-A, trouxe uma ponderação, o critério econômico. Se ele ganha 2 vezes o limite do salário-benefício, a ele é aplicado a arbitragem. Boa, aqui eu não achei tão ruim. Eu vejo que poderia ter um ajuste no sentido, desde que acompanhado de um advogado, sabe? Boa. Efetivar a participação porque você pega, já que gostamos de futebol, pega um jogador de futebol, ele ganha 100 mil, ele está apto a fazer uma arbitragem? Financeiramente, sim, mas ele conhece de direito? Não conhece. Então, acho que só apontou esse detalhe, desde que é acompanhado por um advogado. Aí eu vejo que seria adequado. E a arbitragem é uma solução mais rápida, eficaz. Como eu falei, eu vejo interessante, eu não fecho os olhos para ela, para essa realidade. Não dá para generalizar, para pegar todos, porque senão vai, infelizmente, acontecer o que aconteceu com a CCP. Se generalizar, vai acontecer o que aconteceu com a CCP. Então, por isso, eu vejo que é uma ideia boa, é uma alternativa solução. Poderia até ampliar, não só pela questão financeira, por outros critérios. A única condicional que eu valorizava o trabalho do advogado pela necessidade de ter a participação do advogado. Mais ou menos como é o acordo extrajudicial, que não pode ser o mesmo advogado, tem que ter advogado, eu partiria por esse caminho também. Tudo bem que na maioria das arbitragens tem advogado, mas positivado essa condição do advogado. Perfeito. Infelizmente, já roubei 5 minutos do tempo que eu tinha combinado com você. Eu queria te agradecer demais. O exemplo do jogador é assim, tem uns que não estão capacitados nem para bater pênalti, quanto mais para fazer arbitragem. Exato. Bem lembrado, bem lembrado. Mandar um abraço querido também, acabou de mandar a mensagem, Fabiano Luzes, um querido juiz lá do Rio de Janeiro, amigo, parceiro também, torcedor do Fluminense, né? Tá feliz que o Fluminense meteu um 3-1 ontem lá no River Plate. Então, um abraço, fez um comentário bacana que está se repensando a arbitragem nos Estados Unidos. Gostei uma análise interessante também, pensando sobre o tema. Mas, Constantino, fiquei muito honrado pelo seu convite, muito contente mesmo, né? Já tinha participado assistido outras lives, né? Interagido com outras lives. Fiquei muito honrado e feliz pelo convite. É um aprendizado, continuarei assistindo outras lives. Você ao me convidar aqui, você me colocou ao lado de grandes juristas, como Ives Granda, como a doutora Ivani, como outros. Então, fiquei muito honrado de estar aqui sendo convidado a participar dessa sua live. Obrigado. Sabe que você ganhou, você já tinha eu como amigo, agora ganhou efetivamente minha amizade. Então, precisando de alguma coisa, sempre à disposição aí. Projetos futuros, eventos futuros, pode contar comigo sempre, que será um prazer participar de novo e espero, quando tudo passar, te encontrar lá no Allianz Parque, o estádio mais bonito desse mundo. Estaremos juntos comemorando uma vitória do Verdão. Legal. Qual que é a sua mensagem para a gente enfrentar o momento atual? Gente, eu agradeço a todos vocês de coração, agradeço a gentileza do professor Marcos. Quem dera eu ter o seu brilhantismo, quem dera eu um dia atingir o brilho no olhar das pessoas que tiveram aula com você. Minha filha teve aula com você e há tempos ela fala, pai, você tem que convidar ele, pai, você tem que convidar ele, pai, ele é sensacional, pai, ele é demais. Meu sobrinho teve aula com você, acho que meu filho também. Não, ele é demais, ele é demais, ele é demais. Então, assim, quem dera um dia eu consiga na minha vida ter essa admiração, alcançar essa admiração que as pessoas têm pelo seu trabalho. Se sinta abraçado, parabéns. Só um recado. No dia 2, na próxima live, eu falo com o vice-presidente da OAB Nacional, que é o doutor Luiz Viana Queiroz. A gente vai falar sobre o momento da advocacia, um movimento que ele lançou. Então, é na quarta-feira que vem. Eu te devolvo a palavra para o seu recado final. Agradeço a todos os elogios, a todos que nos acompanharam. A gente teve uma audiência maravilhosa, obviamente pela sua presença, que abrilhantou demais a live. A ideia da live é essa, é ter um bate-papo descontraído. Muito, muito, muito obrigado. De coração, gratidão. Conte comigo sempre que for preciso.
Você tem aqui um amigo, um palmeirense que vai lá no Allianz, a gente vai junto lá ainda. Te devolvo para a sua mensagem final, agradecendo a todos. Se cuidem que a pandemia não acabou. Pô, Constantino, bacana. Eu não sabia disso, que eu tive a honra de dar aula para seus filhos, para sua filha, seu filho. Fico feliz aí, mande um abraço a ele, fico contente. Obrigado aí de coração pelas palavras mesmo, tá? De coração mesmo, obrigado. Foi uma honra, não falo só para agradá-lo, não. Já tinha acompanhado outras lives suas e quando chegou seu convite, opa, você vê que eu aceitei de bate-pronto, fiquei contente mesmo. Obrigado, tá? É uma grande honra estar aqui. E se eu deixo uma mensagem para vocês, é semelhante, é de se cuidar e façam bem, gente. Sejam felizes, façam bem. Infelizmente, o mundo tá... às vezes dá medo de algumas coisas que a gente vê, que escuta, de nossos líderes, às vezes não só dos nossos líderes, de pessoas próximas, de pessoas da área, querendo fazer maldade um pouco. Gente, o mundo está passando por um momento muito triste, só pelo fato da doença, já está passando um momento muito triste. Então, é aquele momento que cada um tem que colocar a mão na consciência, ver até que ponto vale a pena. Sabe, você vai fazer alguma coisa que você acha que vai gerar o mal para alguém, pensa duas vezes, não faça. Tenta fazer o bem, sejam felizes, aproveitem os dias felizes. Às vezes, a sua vida muda em 5 minutos. Falamos com o Constantino, essa segunda-feira eu estava em paz em casa com meu pai estava fazendo palavras cruzadas, assim, em casa, sossegado, em 5 minutos, mudou tudo, começou a pegar fogo no apartamento, a gente tem que descer correndo, meu pai desesperado, não querendo descer, com medo de descer. Então, em 5 minutos, a vida toda pode mudar, a gente não sabe. Sabe? Eu com medo, passando por pelo apartamento, pegando fogo com uma fumaça. Então, às vezes, nossa vida muda em 5 minutos. Você vai viver fazendo mal para os outros, viver falando mentiras, viver fazendo mal. Não. Faça o bem, sejam felizes. Aproveitem os dias felizes, isso é o mais importante. Aproveitem os dias felizes. E para todos, por fim, nunca desistir dos seus sonhos. Acredite nele, não deixe ninguém sabotar seus sonhos. Qualquer que seja o seu sonho, o mínimo que seja, o máximo que seja, não deixe ninguém sabotá-los. Fechou? Obrigado, Constantino. Valeu, obrigado mesmo. Lindas palavras. Gente, boa noite. Preciso liberar o professor. Foi uma honra, um privilégio, uma alegria. Estou muito, muito, muito feliz. De verdade. Obrigado. Fiquem com Deus. Agradeço. Até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Vamos lá.